Filhos abandonam pais idosos de casa, mas um rancho e uma missão secreta os esperavam. Dolores dobrava roupas, um som comum na tarde de terça, até a chave girar na fechadura. O coração, em quase 50 anos de casamento com Mário, pressentiu a virada. A voz de Cláudio, o filho mais velho, soou seca. Ao lado de Beatriz, a expressão séria de quando aprontava. Mãe, precisamos conversar. Dolores sorrindo e oferecendo café, mal sabia o golpe. Não, mãe, senta aí. O tom gelou seu estômago. Mário, despertando, ajeitou os óculos. O que está acontecendo? Beatriz e Cláudio, palavras pesadas. Pai, mãe, vocês precisam sair daqui. Dolores piscou, atordoada. Como assim sair? Cláudio, a vida não tá fácil. Cuidar de vocês está muito caro. Mário levantou, incrédulo. Mas pagamos aluguel, comida, remédios. Não é só isso, pai. Vão precisar de mais cuidados, mais gastos. A gente não tem condições. Dolores, pernas fracas, as memórias dos filhos desmoronando. Filha, explica, suplicou a Beatriz. Mãe, arrumamos uma vaga numa instituição. É um lugar bom. Asilo. Mário, veneno na voz. Querem nos colocar num asilo? Não é asilo, pai. É casa de repouso. É onde a família abandona, Mário completou, embagado. Cláudio suspirou. Não temos escolha. Temos nossos filhos para criar. A prioridade agora são eles. E quem foram as prioridades de vocês a vida inteira? Dolores, voz trêmula. Quem abriu mão de tudo para dar o melhor a vocês? Mãe, isso foi obrigação de vocês. Agora é nossa vez de cuidar das nossas famílias. As palavras de Beatriz, lâminas afiadas, reduziam 50 anos de amor a uma fria obrigação. Vocês têm uma semana. No máximo, Cláudio. Depois disso, não conseguimos mais pagar o aluguel. Uma semana para partir, sem consulta. Mãe, vocês iam aceitar de qualquer jeito. Não tem para onde ir. A frieza de Beatriz foi a gota d'água. Dolores chorou, soluços descontrolados. Mário abraçou, olhos marejados. Como vocês conseguem fazer isso? Vocês são nossos pais, mas agora somos nós que mandamos na nossa vida. Cláudio foi à porta. Beatriz o seguiu. A gente volta no final da semana para buscar vocês. A porta bateu. Silêncio ensurdecedor. Abraçados, choraram como crianças perdidas. 50 anos de vida, desfeitos. Dias depois, Dolores mal saía da cama, Mário destroçado. Na quinta, empacotando, uma batida. O porteiro. Seu Mário, carta registrada. Mário, mãos trêmulas leu. Escritório Jurídico Andrade e Associados. Que será? Abriu, leu. Olhos arregalaram. Dolores, vem cá. Conhece Benedito Silva? Benedito Silva? Lembro algo. Irmão do seu pai. Partiu no mês passado. Irmão do meu pai? Ele nunca falou. Mário continuou lendo, de confusão a incredulidade. Dolores, senta aí. Ele deixou algo pra gente. O quê? Mário releu. Um rancho. Ele deixou um rancho pra gente. Como assim? Rancho Esperança, Vale Sereno, Minas Gerais. Tudo nosso. Casa, terra, tudo. Dolores sentou. Mário, é engano. Não é. Tá tudo aqui. Documentação. É verdade, Dolores. Temos um rancho. Pela primeira vez em uma semana, Dolores sentiu uma fresta de esperança. O que faremos? Mário olhou as malas, o apartamento, a esposa. Vamos embora, pro nosso rancho. Sábado, Cláudio e Beatriz encontraram um apartamento vazio. Um bilhete. Fomos cuidar da nossa vida. Não precisam mais se preocupar. A viagem de ônibus durou 6 horas. Dolores olhava a paisagem. Mário segurava sua mão. Tinham pouco, mas esperança. Em Vale Sereno, desceram. Cidade pequena. O taxista Joaquim, simpático. Vocês são os herdeiros do seu Benedito? O povo soube, mas ninguém imaginava. Conhecia ele? Dolores. Todo mundo. Homem bom, sempre ajudando. Pena que partiu sozinho. O táxi parou. Portão de madeira. Casa antiga. Árvores.
Ar de abandono. É aqui, Joaquim. A casa principal tá lá no fundo. Dona Lourdes, vizinha, cuidava. Caminharam pela estrada de terra. A casa, maior que imaginavam, precisava de cuidados. Mário, será que fizemos o certo? Dolores. Uma senhora apareceu. Lourdes, 70 anos, cabelos brancos, sorriso acolhedor. Parentes do Benedito? Sou Lourdes. Ele me pediu para cuidar. Prazer, sou Dolores. Esse é Mário. Entrem. A casa tá fechada. Entraram, boquiabertos. Por fora, abandonada. Por dentro, tesouro. Sala com móveis antigos sob lençóis. Mesa de jacarandá, poltronas de couro, cristaleira. Benedito sempre cuidou bem, Lourdes. Dizia que alguém especial ia precisar. Dolores tocou a mesa. Lágrimas nos olhos. Depois de estorvo, aquilo era um sonho. Conhecia Benedito? Maio. Sim, o mais bondoso. Ajudava, recebia cartas de todo lugar. Pessoas procurando família perdida. Dolores explorava. No quarto, paredes cobertas de fotografias. Centenas de pessoas, sorrindo, abraçadas, com cartazes. Obrigado, Benedito. Mário, vem ver isso. Que será que ele fazia? Mário abriu uma gaveta. Documentos. Quase derrubou. Dolores, vem cá. Outras propriedades. Benedito tinha mais de um rancho. Dolores leu. Rancho São José, em Goiás. Sítio Boa Vista, em Mato Grosso. Fazenda Santa Clara, na Bahia. Olhos arregalados. Quantas propriedades? Várias. Agora nossas. Mário notou tábua solta. Levantou-a. Um cofre antigo. Dolores, tem um cofre aqui. Ajoelharam-se. Fechadura com combinação. Mário tentou senhas óbvias. Sem sucesso. Dona Lourdes, sabe alguma combinação? Lourdes pensativa. Nunca falou. Mas dizia que coisas importantes não são guardadas em lugar seguro, mas no coração. Que tipo? Memórias, conexões. A missão dele era religar os fios que a vida cortava. Como assim? Lourdes sentou. Recebia muitas cartas. Gente desesperada procurando família. Irmãos separados. Filhos adotados. Avós buscando netos. Coração de Dolores acelerou. E ele ajudava? Ajudava. Meses pesquisando, ligando, até reunir. Nunca cobrava. Dizia que não tinha preço para a felicidade. Mário e Dolores se olharam. As fotos faziam sentido. Onde guardava as cartas? Um esconderijo no quarto. Lourdes puxou livros, revelando um compartimento com pilhas de cartas. Dolores pegou a primeira. Envelope amarelado. Para quem puder ajudar. Urgente. Abriu e leu. Meu nome é Conceição. Tenho 65 anos. Há 20 anos, minha filha teve que dar uma criança para adoção. Era uma menina. Sonho em conhecer minha neta. Meu coração não descansa. Se alguém puder ajudar, serei grata. É a única família que me sobrou. Silêncio. Pássaros. Dolores limpou lágrima. Esse homem dedicava a vida a reunir famílias, sussurrou. E nós aqui, separados da nossa. Mário pegou a carta. Dolores, será que não viemos parar aqui por acaso? Será que Benedito não deixou isso pra gente porque sabia que entenderíamos? Dolores olhou. Herdeiros de uma missão. Mário, baixinho. Acho que nossa vida real tá só começando. Dolores não dormiu. A carta de Conceição ecoava, espelho de sua dor. Separadas, mas a dor, a mesma. Ao amanhecer, Mário no fogão a lenha. Tomaram café em silêncio. Pensou na Conceição a noite toda, né? Mário. Óbvio. Aquela expressão. Dolores suspirou. Conceição. Separada por circunstâncias. Nós, por abandono. A dor é a mesma, né? Mário sentou. Sim, mas talvez a gente possa fazer algo pela dor dela. Ajudar a encontrar a neta. Ele tinha métodos, contatos. Dolores sentiu propósito. Conseguiríamos? Lourdes bateu. Ovos frescos. Sentou. Benedito disse que não deixaria as propriedades para qualquer um. Procurava herdeiros certos. Gente que entendesse o valor da família.
mesmo machucada. Mário e Dolores. O que quer dizer? Benedito sabia do abandono de vocês, por isso os escolheu. Tinha contatos, soube do prédio. Sabia que eram bons, mas foram jogados fora. Arrepia em Dolores. Ele nos escolheu de propósito? Escolheu. Dizia que só quem passou pela dor da rejeição entende a dor dos outros. Maio processava. Ele sabia que entenderíamos a missão? Exatamente, e tem mais. Lourdes tirou um envelope da estante. Para ser entregue, só depois que lessem as cartas. Dolores pegou. Para quem entender que amor de família não tem prazo de validade. Dentro, carta e chave dourada. Dolores e Mário. Leu. Se estão lendo, encontraram as cartas e entenderam minha missão. 40 anos reunindo famílias. Comecei a perder contato com meu irmão, pai da Dolores. A chave abre o cofre. Recursos para o trabalho e informações de casos. O mais importante, um dossiê sobre a família de vocês. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Benedito Silva. Dolores olhou a chave. Mário, ele era mesmo irmão do meu pai. Deixou informações sobre nossa família no cofre. Correram. Mário inseriu a chave. Cofre abriu. Dinheiro em maços, etiquetas. Para Conceição, pedra branca. Mas a pasta Família Silva, caso especial, chamou a atenção. Abriu. Coração disparado. Fotografias, documentos, anotações. Dossiê completo. Meu Deus, sussurrou. Ele sabia tudo. Relatórios financeiros dos filhos, casamentos, netos. O choque. Fotos recentes de Cláudio e Beatriz. Cláudio em carro de luxo, Beatriz em festa. Datas pouco antes do abandono. Eles mentiram. Mário, voz trêmula. Disseram que não tinham condições. Dolores encontrou extratos. Cláudio tem mais de 2 milhões no banco. Beatriz, 1,5 milhão. Não nos abandonaram por falta de dinheiro, Mário. Por conveniência. Dor, segunda traição. Final da pasta, plano de Benedito. Plano de reaproximação familiar Silva. Primeira etapa, pais em vida independente. Segunda etapa, valor social pelo trabalho. Terceira etapa, filhos presenciem impacto positivo. Quarta etapa, redenção genuína. Mário, esse homem planejou tudo. Sabia que se a gente encontrasse propósito, ajudasse outros, isso nos daria força. Dolores fechou a pasta. Mário, uma escolha. Lamentar ou aceitar a missão. Ajudar outros. Quer ajudar a Conceição? Quero mais. Quero mostrar que ainda sou capaz de algo importante. Que não sou só uma velha inútil. Mário pegou a mão dela. Então, vamos começar hoje. Voltaram à cozinha. Ligaram para Conceição. Alô, Conceição. Dolores. Recebi sua carta. Soluço. Minha carta, qual? Sobre sua neta, dada em adoção há 20 anos. Meu Deus. Alguém recebeu, perdi a esperança. Conceição, entendo sua dor. Fui separada da minha família. Quero ajudar. Consegue mesmo? Dolores olhou Mário. Farei de tudo. Venha ao Rancho Esperança amanhã. Desligou, sentindo o propósito. Provar que ainda tinha valor. Mário, ela disse. Benedito sabia o que fazia, mas não imaginavam que essa missão mudaria tudo sobre os filhos. Dia amanheceu diferente. Dolores acordou antes do sol. Energia. Mário organizava papéis. Conseguiremos? Benedito conseguia, deixou os métodos. Lourdes chegou com pães. Vão começar. Que bom! Dona Lourdes, como ele trabalhava? Quebra-cabeça, paciência, coração. Conversava pessoalmente, nos olhos, para entender a dor. Às 10 horas, um táxi. Dolores e Mário receberam Conceição. Senhora de cabelos brancos, roupa simples, esperança e medo. Conceição? Dolores abriu os braços. Dolores? Nossa Senhora, você existe! Abraço. Lágrimas. Entra, querida. Na cozinha, Conceição contou a história da filha Amélia. 16 anos, grávida, abandonada pelo pai do bebê. Teve que dar a menina para adoção. Mais doloroso que já vi, Conceição. Minha filha chorou meses. Não tínhamos escolha, nem comida. E Amélia, Mário, partiu há 5 anos. Me fez prometer encontrar a neta. Dolores segurou a mão.
Nome da criança: Esperança. A esperança de uma vida melhor. Mário e Dolores se olharam. Esperança, como rancho. Documentos? Conceição abriu a bolsa. Certidão, papéis, foto. Tudo que sobrou. Dolores examinou. Adoção pela comarca de Pedra Branca. Assistente social, Margarida Santos. Mário, Margarida Santos, ainda lá? Vamos descobrir. Dolores ligou. Margarida, voz doce, aposentada há 2 anos, morava na cidade. Posso dar o telefone. Dolores ligou. Margarida lembrava do caso Esperança. Bebezinha linda, situação triste. Adotada por casal bom, de posses. Informações sobre a família? Por lei não posso, mas mudaram o nome para Alice. Se a busca for legítima, consensual, talvez um encontro. Dolores explicou Conceição. Margarida emocionou-se. Farei algo que nunca fiz. Ligar para a família da Alice. Se a moça quiser conhecer, a gente arranja. Faria isso? Sim, aposentada. Se posso ajudar. Conceição tremia. E se ela não quiser? Se for sua neta, terá o coração bondoso. Entenderá que fizeram por amor. 2 horas depois, telefone. Margarida, voz emocionada. Dolores, notícia maravilhosa. Alice, 20 anos, faculdade. Sempre soube da adoção. Sempre quis. Ansiosa para a avó. Conceição desabou em lágrimas. Meu Deus, ela quer. Bem mais, Alice em Pedra Branca no final de semana. Quer encontro amanhã à tarde. Concordar? Agora mesmo. Dolores organizou. Alice viria ao rancho com pais adotivos. Naquela noite, Conceição não quis ir embora. Medo de ser sonho. Dolores preparou o quarto. Conversaram. Dolores, você salvou minha vida. Conceição, não precisa retribuir. Alegria me lembra que ainda sou capaz de algo importante. Manhã seguinte, Alice chegou. Linda, cabelos escuros, olhos doces, casal a olhava com amor. Reencontro emocionante. Abraços, choro. Vovó Conceição, Alice. Sempre soube que fui entregue por amor. Meus pais contaram, nunca raiva. Só saudade. O dia foi celebração. Alice queria tudo sobre a mãe biológica. Conceição, 1000 histórias. Pais adotivos encantados. Combinaram a avó presente. Pôr do sol. Dolores e Mário observavam a família. Mário. Dolores sussurrou. Conseguimos. Reuniu uma família. Foi fácil. O amor estava lá. Precisava de ponte. Telefone tocou. Mário atendeu, rosto pálido. Dolores, vem aqui. Joaquim, o taxista. 2 carros de São Paulo. Gente nos procurando. Dolores, arrepio. De tipo. Pelos carros, ele acha que são nossos filhos. Cláudio e Beatriz em Vale Sereno. Notícia, bomba. Estômago revirado. Mário não podem ter vindo por acaso. Como descobriram? 2 carros subiram. Caros. Deslocados. BMW de Cláudio, SUV de Beatriz. Estão chegando, Mário. Alice notou a tensão. Tia Dolores, tudo bem? Nossos filhos. Não os vemos desde que saímos. Conceição, quer que a gente vá? Não, Conceição, vocês ficam. São família agora. Carros pararam. Cláudio desceu, terno caro, óculos escuros, arrogante. Beatriz vestido de marca, sapatos caros. Mãe, pai, Cláudio desaprovando o local. Que lugar é esse? Nossa casa, Dolores, dignidade. Casa? Morando nesse fim de mundo? Beatriz, evitando a terra. Mãe, soubemos que sumiram, preocupamos. Não podiam sumir. Preocupados? Mário, ironia. Depois de nos jogarem na rua? Pai, não foi assim. Quisemos o melhor. Melhor era asilo, né, Cláudio? Alice e pais adotivos observavam. Conceição, indignada. Dolores, esses são os filhos que abandonaram vocês? São eles. Cláudio ouviu, desdém. Quem são essas pessoas, mãe? Pessoas que entendem o valor da família, Cláudio. Coisa que vocês esqueceram. Beatriz forçou o sorriso. Desculpem. Somos os filhos de Dolores e Mário. Alice se apresentou. Prazer. Sou Ali. Dona Dolores e seu Mário nos ajudaram a encontrar minha avó biológica. Avó biológica? Beatriz confusa. Conceição.
Esses senhores maravilhosos reuniram nossa família. Graças a eles, estamos juntas. Cláudio e Beatriz trocaram um olhar de julgamento errado. Mãe, Cláudio, mudando o tom, vocês estão ajudando pessoas? Continuando o trabalho do tio Benedito, Mário. Que tio Benedito? Dolores percebeu que não sabiam da herança. Como descobriram? Pelo porteiro. Beatriz. Correspondência de advocacia. Endereço. Joaquim, o taxista, apareceu. Seu Mário, jornalista aqui. Quer matéria. Jornalista jovem com câmera. Boa tarde, Fernanda Oliveira, Jornal Regional. Posso conversar? Conceição animada. Fernanda, conte essa história. Salvaram minha vida. Assumiram trabalho de parente falecido? Fernanda. Dolores olhou a Mário, assentiu. É verdade. Meu tio Benedito. Herdamos o rancho, descobrimos as cartas, decidimos continuar. Sabemos o que é sofrer por família separada. Fernanda para Alice e Conceição. Como foi o reencontro? Alice segurou a mão da avó. Sempre sonhei. Quando Dona Dolores ligou, foi o dia mais feliz. Uma avó que me amava desde que nasci, mesmo sem me conhecer. Um presente sem preço. Conceição chorava. Essa família devolveu-me a razão de viver. Perdi a esperança. Mas eles mostraram que o amor de família sempre encontra um caminho. Fernanda para Dolores. Como fazem? Difícil? Não é fácil, Dolores. Mas quando se vê uma família se reunindo, entende que vale cada esforço. Cláudia e Beatriz em silêncio, constrangidos. Jornalista foi embora. Alice e pai se despediram. Conceição partiu, agradecida. Mudaram minha vida. Não sei como agradecer. A sós com os filhos, silêncio pesado. Cláudia e Beatriz desconfortáveis. Mãe, pai, Beatriz hesitante. Não sabíamos que faziam um trabalho tão importante. E vieram aqui por quê? Dolores. Não foi preocupação, foi? Cláudio baixou a cabeça. Soubemos da herança. Viemos ver se precisavam de ajuda para administrar. Ajuda para administrar ou para dividir? Mário. Pai, não é isso. É sim, Beatriz. Acharam que ficaríamos ricos. Quiseram uma parte de vocês. Dolores levantou. A diferença entre vocês e Alice, ela passou 20 anos longe, mas nunca perdeu o amor. Vocês estão aqui, mas perderam o amor. As palavras cortaram. Beatriz chorou. Mãe, a gente errou, sabemos. Erraram, abandonaram, mentiram, humilharam e agora querem herança que nem sabiam. Mário, querem saber o que descobrimos? Benedito deixou um dossiê. Sabemos quanto dinheiro tem, como vivem, que nos abandonaram por conveniência. Cláudia e Beatriz empalideceram. A verdade veio à tona. Pai, mãe. Cláudio, voz embargada. Podemos conversar, consertar? Dolores olhou. Podem, mas não como herdeiros, como filhos que precisam aprender o que é família. Mas a conversa revelaria um segredo de mais de 20 anos. O silêncio era pesado. Cláudio e Beatriz abalados. Dolores duvidava. Mário exausto. Mãe, Beatriz, sabemos que erramos. Como consertar? Querem consertar ou a herança? Dolores. Cláudio suspirou. Mãe, sei como parece. Chegamos errado. Mas não é só isso. Então o quê? Mário, vi vocês aqui, ajudando aquela senhora. Beatriz, a gente se sentiu menor que vocês, e isso doeu. Menores que nós? Dolores. Mãe, vocês salvam famílias, fazem algo importante. A gente só se preocupa com dinheiro, aparência, coisas vazias. Maio. Se sabem, por que vivem assim? Mais fácil, Cláudio. Esconder-se atrás do dinheiro que enfrentar os erros. Dolores viu arrependimento. Sabem que Benedito deixou mais coisas? Que tipo? Vem. Dolores os levou ao quarto. Cofre aberto. Documentos. Dossiê. Ele sabia tudo. Cláudio abriu, empalideceu. Como conseguiu? A pergunta, Mário. Beatriz pegou fotos. Antiga. 2 homens jovens abraçados. O Benedito. O outro. Pai, esse parece com você. Cláudio. Não, com meu pai, o irmão que nunca me contou. Mário achou mais fotos. Benedito, mais velho,
com 2 crianças na frente de um hospital. Crianças de costas. Familiar. Que estranho, Beatriz. Lembra algo. Dolores virou a foto. Anotação de Benedito. Cláudio, 8 anos. E Beatriz, 6 anos. Hospital São Bento. Emergência resolvida com sucesso. Silêncio. Cláudio pegou a foto. Não é possível. O que foi? Mário. Pai, lembra quando eu e Beatriz fomos para o hospital crianças? Acidente na escola? Dolores. Lembro. Caíram da gangorra, nós trabalhando. E apareceu um senhor, Beatriz. Cuidou até vocês chegarem. Pagou exames, conseguiu o quarto. Mário lembrou. Cláudio, olhos marejados. Era ele? Benedito. Dolores achou relatório. Tudo ali. Médicos, valor, sabor do sorvete. Sorvete de morango? Beatriz. Ele comprou porque eu chorava. Contou histórias. Cláudio, lágrimas. Sobre famílias que se reencontravam. Achei que inventava. Não eram inventadas, Dolores. Casos reais. Mário encontrou carta de Benedito, nunca enviada. Querida irmã Dolores, leu. Sei que não me conhece, mas sou irmão de seu pai. Conheci seus filhos por acaso. Impressionado com a educação. Crianças especiais. Gostaria de me apresentar, mas não é o momento. Um dia, quando precisarem, estarei lá. Beatriz desabou. Ele nos salvou, e nem lembramos. Pior, Cláudio. Viramos o contrário do que ele esperava. Egoístas. Abandonamos os pais. Dolores sentou. Benedito acompanhara a família 20 anos. Mário achou a última carta. Para Dolores e ele. Dolores e Mário. Leu. Se estão lendo, Cláudio e Beatriz apareceram. Espero que tenham descoberto a conexão. Conheci seus filhos puros e bondosos. Acompanhei vocês, mas vi se perderem. Soube do abandono, hora de agir. Não posso forçar reconciliação, mas dou ferramentas. O trabalho me ensinou. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Mas às vezes, precisa de uma ponte. Vocês são essa ponte. Mostrem o que é família através do trabalho que farão juntos. Se forem as crianças que conheci, vão entender. Com amor, Benedito. Todos choravam. Cláudio e Beatriz abraçaram, ajoelharam. Mãe, pai, Cláudio, não merecemos perdão, mas se derem chance. Juro que seremos os filhos que merecem, e os que Benedito acreditava. Beatriz. Dolores olhou Mário, ele assentiu, ajoelhou-se, abraçou os filhos. Todo mundo merece uma segunda chance, mas vão provar. Como, Cláudio? Ajudando a continuar o trabalho de Benedito. Centenas de cartas esperando. Se querem se redimir, trabalhem conosco. Beatriz limpou lágrimas. Aceitamos, queremos ajudar, mas tem uma condição. Mário. Nada de dinheiro da herança até provarem. Por amor, como Benedito. Aceito, Cláudio. Não queremos dinheiro. Queremos nossa família de volta. Coração de Dolores aqueceu. Benedito estava certo. O amor sempre encontra um caminho. Mas o primeiro caso juntos testaria a mudança. 3 semanas depois, Cláudio e Beatriz no rancho. Dolores observava. Ainda duvidava. A prova de fogo, tinta chuvosa. Ligação. Rancho Esperança Dolores. Dona Dolores, Valéria, vocês ajudam famílias? Voz desesperada. Dolores sinalizou. Sim, conte. Meus pais, José e Antônia, mais de 70. Eu e irmãos os abandonamos no asilo há 2 anos. Cláudio e Beatriz se entreolharam, pálidos. Por quê? Dolores. Viva a voz. Éramos egoístas. Achávamos que davam muito trabalho. Custavam muito. Agora, estão muito mal. Asilo ligou. Pai não fala. Não come. Olha pela janela. Esperando. Beatriz chorou. Sua própria história. Quer se reaproximar? Maio. Quero. Mas como pedir perdão? Onde estão? Dolores. Asilo São Francisco 3 Corações. Horrível. Cláudio levantou. Valéria. Vamos ajudar. Agora. Cláudio. Tem certeza? Dolores.
Mãe, essa família passa pelo que nós passamos. Perceberam o erro antes que fosse tarde. Beatriz. Valéria, podem tirar seus pais? Sim, juntamos dinheiro. Mas como explicar, pedir perdão? Deixa conosco, Dolores. Vamos para Três Corações. Encontre-nos lá. 2 horas depois, família Silva no asilo. Triste, mal cuidado. Valéria esperava com irmãos. Você sou a família que vai nos ajudar? Valéria abraçou Dolores. Somos nós, e estes são meus filhos. Seus filhos ajudam? Cláudio respirou fundo. Valéria, fizemos com nossos pais o que vocês fizeram. A diferença? Nossos pais tiveram sorte. Não ficaram no asilo. Como assim, Beatriz? Abandonamos nossos pais. Dissemos que custavam caro. Jogamos na rua. Valéria chocada. E como se reconciliaram? Nossos pais encontraram propósito, Cláudio. Ajudaram outras famílias. Nos mostrou quão pequenos éramos. No asilo, José e Antônia em cadeiras, olhando nada. José abatido. Antônia com lenço. Pai, mãe, Valéria hesitante. José levantou os olhos. Antônia tremeu. Valéria, é você? Valéria se ajoelhou, chorou. Pai, mãe, perdoem. Erramos muito. José tocou o rosto. Filha, vieram nos buscar? Sim, pai. Nunca mais. Cláudio chorou. Via o que poderia ter sido. Valéria, Beatriz. Deixe eu falar. Seu José, Dona Antônia. Sou Beatriz. Fiz o mesmo. Abandonei. Meus pais deram segunda chance. Peço que deem essa chance aos filhos. José olhou Beatriz, desconfiado. Como sei que não vão abandonar? Porque agora entenderam a dor de família partida, Cláudio. Passei 3 semanas vendo meus pais ajudarem. Vi o amor deles em ação. Quem ama não abandona. Dolores. Seu José, seus filhos erraram, como os nossos, mas estão pedindo perdão, querendo reconstruir. Isso vale algo, Mário? Seus filhos erraram, mas estão pedindo perdão. Isso vale? José olhou os 3 ajoelhados. A família Silva. Vocês juram que não vão me abandonar de novo? Juramos, pai. Valéria. Por tudo que é sagrado. Então vamos pra casa. José sorriu. Pela primeira vez em 2 anos. Saída do asilo. Emocionante. José e Antônia de mãos dadas com os filhos. Renascendo. Família Silva. Testemunhando o milagre. Volta para Vale Sereno. Dolores pensava. Benedito plantara a semente de amor que florescia. Mãe, Beatriz do banco de trás. Entendi porque tio Benedito os escolheu. Não só pela dor, pela capacidade de transformar dor em amor. Como assim? Poderiam ter ficado com raiva, mas usaram a dor para ajudar outros. A coisa mais bonita que já vi. Cláudio. Nos ensinaram que não importa o machucado. Sempre é possível escolher o amor. No rancho, Lourdes esperava. Mais de 20 carros. Dona Dolores, famílias do Brasil inteiro. Reportagem saiu na TV. Todos querem ajuda. No quintal, dezenas de pessoas. Pais, filhos, irmãos, avós. Cada rosto com a esperança de Conceição. Mário, Dolores sussurrou. Criamos algo maior. Uma família, ele respondeu. Cláudio e Beatriz já organizando. Que vai além do sangue. Naquela noite, Dolores na varanda, olhando as estrelas. Benedito cumprira sua missão, criando família dedicada a espalhar amor. Obrigada, tio Benedito, sussurrou. A missão continua. Dia seguinte, nova carta. Mais uma família. Rancho Esperança, onde a esperança renasce. E famílias partidas aprendem que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Se você, como Dolores e Mário, acredita no poder do amor para unir famílias e superar adversidades, compartilhe essa história, para que mais pessoas saibam que a esperança sempre encontra um caminho.